Olá, eu sou Mônica Bergamo e esse é o programa Ponto a Ponto. Junto comigo está o cientista político Antônio Lavareda. Aqui no Ponto a Ponto, semanalmente selecionamos dados de algumas das principais pesquisas de opinião para nos ajudarem a discutir política no Brasil. E para falar sobre o momento político no Brasil, nós recebemos no Ponto a Ponto o cientista político Fernando Schuller. Bem-vindo ao Ponto a Ponto, professor. Prazer. A pergunta que todo mundo está fazendo, qual que é? Adivinha? O governo Temer chega ao fim. Como é que o senhor está vendo esse quadro aí, o momento pelo qual nós estamos passando? Tem saída para esse governo? Olha, eu diria quase que uma resposta paradoxal. Não tem muita saída, mas também não tem muito como sair, não é? Ou seja, o presidencialismo protege o presidente, a figura do presidente. Então, na medida que nós tivemos a votação no Tribunal Superior Eleitoral, não fazendo a cassação da chapa, quer dizer, que era a saída, digamos assim, juridicamente mais factível para o presidente. Mais rápida também. Mais rápida para a crise. Né? Aquela era a saída jurídica, digamos, possível. Não estou dizendo que fosse desejável, não faço juízo de valor, mas seria a saída viável. Né? Quer dizer, as outras saídas, que é ou uma eleição direta, não acredito que isso prospere no Congresso. Um processo de impeachment também não acredito, em função da lealdade do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e isso seria um processo muito longo. Né? E a outra alternativa, que seria a hipótese de um processo, né, no Supremo autorizado pela Câmara, não acho que essa autorização seja provável em função de que o governo tem lá 172 votos. Então, digamos assim, nós temos uma segura, eu diria, provável possibilidade de termos que conviver com o governo Temer mais um ano e meio. Fazendo uma emenda aditiva à questão da Mônica, se você me permite, professor, do ponto de vista do enfrentamento da crise, dos problemas que o país enfrenta no momento, desemprego, etc. e tal, o que é que, na sua avaliação, seria benéfico para o país de uma eventual saída do presidente Temer? Não, eu tenho uma visão, acho que esse é um governo de transição, a impopularidade já está precificada. Não é? Vocês vejam que depois do episódio do dia 17, da revelação daquele áudio, a impopularidade do presidente cresceu aí coisa de 10%, 15%, não mais do que isso, né? Porque já está difícil crescer mais. Sabe? E a avaliação positiva recuou de 8% para 7%. Exatamente, que é um recuo aí relativamente pequeno, né? Mas a impopularidade é extraordinária. Né? Então, na margem, ela não é tão grande assim, a progressão dela. Então, eu diria, primeiro, é um governo que tem uma agenda econômica que hoje, na minha opinião, ela fica pela metade. Né? A reforma da Previdência acho muito difícil que avance. A reforma trabalhista eu acho que ainda deve avançar, em que pese os tropeços aí que o governo vem sofrendo. Não é? Digamos, a economia apresenta sinais de recuperação ainda tímidos, né? Mas acrescenta. Então eu diria assim, não é um quadro catastrófico para o país. Sim, a substituição dele melhoraria esse quadro? A substituição dele não melhoraria esse quadro, né, a curto prazo. Por quê? Nós teríamos um processo relativamente longo, de alguns meses no Congresso, para esse processo transitar. Nós teríamos uma campanha nacional, mesmo que fosse uma eleição direta, você depois tem a votação no Congresso, depois você tem a posse do novo presidente, a formação do governo. Aí nós já estamos falando de setembro, outubro. Aí já vem eleição. Aí o governo vai ser montado em novembro para dezembro, final do ano, para entregar para eleições em outubro do ano que vem. Então, virtualmente é um governo de menos de um ano. Não é? Parece que não há um grande... E aí eu acho que sim, as reformas definitivamente estão enterradas, né? Porque imagina, em meio a um processo de eleição direta no Congresso, você não faz reforma. Né? Então eu diria assim, as hipóteses não são as melhores. Aparentemente seria pior do que a continuidade. Seria mais pelo menos aparentemente a deduzir das suas palavras. Exatamente. Professor, vamos fazer uma interrupção aí para apresentar dados, 2 telas com dados aí de pesquisas para subsidiarem na nossa conversa. Uma pesquisa de abril, uma pesquisa recente, grau de confiança nas instituições no Brasil. Vem aí, Poder Judiciário e Ministério Público em primeiríssimo lugar, depois a imprensa, ou seja, a Mônica está aí em segunda colocação, depois vem o STF, bem distante aí, o Presidente da República. Isso aí confio muito, confio um pouco. Né? Poder Judiciário, Ministério Público, tudo aí somado, e mais o STF. Numa segunda tela, o presidente Temer nesse período de governo. E o IBGE fez essa pesquisa e o governo Temer teria feito muito menos do que esperava, para 79%, ou seja, 8 em cada 10 brasileiros dizem que ele fez muito menos do que esperavam. Bem, temos aí um governo mal avaliado, como você relatou, e temos um quadro no qual o judiciário é o grande
não é a instituição mais confiável da população, etc. Até quando isso se mantém no seu entendimento? Ou seja, qual é a perspectiva de que, mesmo após as eleições de 2018, o judiciário continue a desempenhar esse papel, uma espécie de papel moderador, e com a complexidade adicional de que você tem esse quarto poder, que é o Ministério Público, que não é propriamente judiciário, porque, segundo a Constituição, ele não está submetido nem ao Executivo, nem ao Legislativo, nem ao Judiciário. Então, qual é a perspectiva de que o Brasil venha conviver, né, durante muito tempo, durante algum tempo, com esse papel protagônico e, segundo muitos analistas, demasiado, um ativismo exagerado do judiciário no Estado brasileiro, professor? Olha, primeiro uma observação rápida, esse é um quadro global, não é? Em maior ou menor escala, né? As instituições meritocráticas e hierárquicas nas democracias, nas grandes democracias, hoje gozam com relativo mais apoio do que as instituições democráticas, as instituições submetidas ao voto ou escrutínio popular, não é? Existe um mal-estar na democracia global, nas grandes democracias, né? Eu mesmo fiz um artigo recente baseado nos dados do World Values Survey, que é um banco de dados global sobre valores democráticos, não é? E eles vêm ano a ano identificando uma crise de valores democráticos. Hoje, por exemplo, você tem 25% de jovens americanos que consideram a democracia um mau sistema. Ou seja, um quarto dos jovens, dos chamados millennials, né, americanos, consideram a democracia um mau sistema, não é? No Brasil, você tem um quadro, digamos assim, na mesma linha, um aumento relativo pelo apreço à ditadura. Hoje, 20% dos pesquisados no Brasil, a pesquisa feita pelo professor José Álvaro Moisés, identificam a ditadura, né, como um bom regime, né? Então há uma crise. Por que é uma crise? Uma crise das instituições, a democracia digital fez com que o cidadão se representasse diretamente, as instituições perderam esse poder de representação que tinham classicamente na democracia liberal, a sociedade está mais crítica, o problema da criticidade do cidadão, porque ele tem mais informação, ele recebe mais notícia, ele está mais insatisfeito com os governos. Mas professor, só um ponto aí. Esses dados citados no seu artigo, publicado na revista Época, eles repetem de alguma forma ou são coerentes com os dados do Latino Barômetro. Caiu Exatamente. bastante nos últimos anos a taxa de adesão à democracia no Brasil. O Latino Barômetro último foi 38%. Mas vamos levar em conta o seguinte: embora haja ativismo judicial nos Estados Unidos, na Europa, etc. e tal, não há nada como no Brasil. Não. Basta ler os jornais norte-americanos e você vê que não há nenhum protagonismo da Suprema Corte como há no Brasil, embora tenha havido e haja participação importante em momentos decisivos da Suprema Corte. Por exemplo, a liberação dos super PACs, que, de fato, segundo qualquer análise, segundo o bom senso, permitiu uma presença para além do desejável democraticamente das grandes empresas no processo eleitoral norte-americano. Uma votação de 5-4, uma votação tão polêmica quanto essa votação que nós tivemos aí do TSE recente. Na França, na Inglaterra, também não há nada com tanto protagonismo da Suprema Corte. Eu pergunto, será que isso não é preocupante e, na sua perspectiva, até quando isso deve durar? Uma eleição presidencial no ano que vem, revitalizando o Executivo, pode, de certa forma, inibir, restringir esse processo? Olha, primeiro... Que não é saudável para a democracia, com certeza. Primeiro, eu acho que o Legislativo brasileiro, em boa medida, deixou de realizar algumas das suas funções, né? Ele perdeu o protagonismo um pouco por responsabilidade própria, né? Por exemplo, ao não fazer, quantos anos nós discutimos a reforma política, né? Em parte, a reforma política vai sendo feita pelo Supremo, né? Às vezes para o bem, às vezes para o mal. Nós tivemos há pouco mais de 10 anos uma decisão, na minha opinião, equivocada do Supremo com a derrubada da cláusula de barreira. Hoje nós temos 28 partidos no Congresso. Então esse é o lado ruim do ativismo judicial. Não, nós tivemos recentemente, na minha opinião, o lado bom, que foi a proibição do financiamento empresarial de campanhas. Mas veja que nos dois casos você tem o protagonismo do Supremo. Isso teria, né, seriam iniciativas plausíveis da democracia ao Congresso Nacional. Só o Congresso Nacional, pela absoluta falta de consenso, nós hoje somos uma democracia cindida, né? O professor Ferraz, cientista político do Rio Grande do Sul, correitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele criou um conceito para definir a democracia brasileira, democracia instável, né? Uma democracia onde o grau de consenso é muito rarefeito,
onde há poucos pontos de acordo no sistema político. Então, o sistema político foi paralisado, né? Eu gosto do Francis Fukuyama, cientista político de Stanford, ele fala na vetocracia. Como não há consenso, um lado vai vetando o outro, né? E você não avança. Então, por que a reforma política não avança nesse momento? Que poderia reaproximar a sociedade do sistema político, que poderia trazer mais accountability, mais responsabilização, poderia fazer que um eleitor lembrasse em quem ele votou, né? Por exemplo, se nós tivéssemos uma alternativa como o voto distrital misto, seja qual for a alternativa, se nós tivéssemos uma cláusula de barreira, se nós proibíssemos lá a coligação das proporcionais, como está em discussão agora com a PEC 36 que veio do Senado, eu não estou dizendo, não estou tomando posição assim, qual o modelo, mas o fato é que hoje nós estamos entre voto distrital misto, entre lista fechada, lista aberta e distritão. Que são modelos antagônicos. Mesmo porque, antes de chamar o intervalo, uma observação só, o senhor que estuda o mundo muito mais do que eu, todos os países veem problemas nos modelos que adotam, né? Sempre há, por exemplo, na França se discute agora a questão do voto distrital, que faz com que a direita receba um número enorme de votos na presidencial e no legislativo tem uma subrepresentação. Professor, por que a população brasileira... Hoje o governo brasileiro tem a mesma taxa de rejeição, praticamente, que tinha Dilma Rousseff. Tem problemas econômicos enormes e a economia não reage na velocidade desejada, tem um desemprego altíssimo. E por que as pessoas estão em casa e não vão para a rua? Qual que é a diferença? Sendo que a gente não pode nem falar como se falava há um tempo atrás, que a imprensa está poupando o governo Temer, porque não está poupando o governo Temer. Então você tem todos os elementos que você tinha no governo Dilma, no entanto você não tem a rua, falta a rua. Olha, primeiro fazer um minuto de análise aqui. Quer dizer, primeiro, nesses 30 anos de democracia, o serviço público brasileiro ele praticamente faliu. Quer dizer, as pessoas, hoje o grau de descontentamento em relação ao setor público, ao atendimento da saúde, da educação pública é enorme, né? Então haveriam razões para as pessoas irem à rua. Elas foram às ruas em 2013, né? Uma pauta difusa, um descontentamento difuso, não organizado, os partidos não foram protagonistas, as instituições, os sindicatos, mesmo a mídia tradicional não foi protagonista, né? Foi um movimento espontâneo, que aliás aconteceu no mundo inteiro, né? Eu gosto de citar o Manuel Castells, sociólogo espanhol, ele estudou esse fenômeno em mais de 80 países do mundo. Então você tem desde a Primavera Árabe até o Podemos, lá, que é o movimento espanhol, no Chile, enfim, onde graus de insatisfação generalizados e um pouco a capacidade das pessoas se auto-organizarem, redes, né, pelo WhatsApp, pelos meios digitais, o sistema do flash mob, eu gosto muito dessa expressão, né, da espontaneidade. São pautas efêmeras e há um cansaço, né? Então, mesmo que há um descontentamento com o setor público, por exemplo, com a corrupção, né, com a falta de responsabilização do setor político, etc., você teve um grande movimento em 2013, as pessoas foram às ruas. Depois de 2015? Depois nós tivemos em 2016, no processo de impeachment, um processo muito... Né, nós tivemos as maiores manifestações do mundo na época, né? Aí vem o governo Temer e eu acho que o governo Temer é visto pela sociedade como uma grande decepção, né? Não que as pessoas esperassem muito, é curioso isso. Mas também não esperavam tanto, mas vamos dizer assim, de a ideia de que a corrupção é endêmica, que ela atingiu todo o sistema político, de que faltam alternativas, não é? As reformas propostas pelo governo são impopulares. Eu não entro no mérito das reformas, né? Você tem um problema de desajuste fiscal de longo prazo do Estado. Então, se aprovou a PEC do controle do gasto, que demanda uma reforma da Previdência. Só que a reforma da Previdência está longe de ser uma reforma que levaria a gente às ruas, né? É mais fácil levar a gente contra as ruas, né? Contra, sim. Eu acho, pessoalmente, que ela precisa ser feita, né? Mas ela é uma proposta impopular. Então, pelo que exatamente as pessoas sairiam nas ruas? Eu acho que a sociedade tem um descontentamento passivo em relação ao governo. Uma sensação de que, bom, vamos deixar esse período passar, falta pouco, vamos ter eleição no ano que vem, né? Deixa a Operação Lava Jato funcionar. Eu acho que é um grande cuidado para que essa operação termine bem e termine numa reforma institucional. Não termine como na Itália, onde você não se segue a um processo de investigação, uma reforma das instituições, né? Então, eu diria que esse é o momento, né? Professor, vou pedir licença para nós projetarmos aí mais 2 telas com dados de pesquisa. Avaliação do Congresso Nacional aí, 7% de ótimo e bom. Nós estávamos falando de avaliação do governo Temer, mas no caso de um afastamento do presidente, o seu sucessor precisa ser escolhido uma eleição indireta por esse Congresso que tem 7% de ótimo e bom, né? Provavelmente isso faz parte da resposta à questão que a Mônica colocou. Também faz parte. Segunda tela,
foro privilegiado, que é uma questão, deveria deixar de existir 70%. Uma das coisas que tem surgido, uma das poucas coisas que tem surgido como resposta do Congresso a essa crise moral, a toda essa demanda da sociedade associada à Operação Lava Jato, está aí. 70% das pessoas querem que o foro privilegiado deixe de existir. Mas o professor, no seu artigo, que nós começamos abordando, fala num processo de destruição criadora da democracia, processo internacional, etc., que também estaria ocorrendo no Brasil. E há pouco, numa resposta à Mônica, o professor colocava o seguinte, olha, vai vir aí uma mudança, uma reformulação do modelo de Estado, etc., tal como resultado dessa operação Lava Jato, etc. Isso não necessariamente. Permita fazer uma reflexão rápida, ou seja, o processo da Lava Jato de destruição sistemática de parte do sistema político, ele não é necessariamente demiúrgico, ele é destrutivo e não tem nada de demiúrgico, ou seja, que esse espaço vai ser preenchido, ou seja, que parte desse sistema que está sendo varrido vai ser preenchido, vai. Mas a Operação Lava Jato não enseja por si só nada nessa direção. Eu já comentei em outro momento que o procurador, o Devanhol, Deltan Dallagnol, eu misturei agora o prenome e o sobrenome do procurador, ele conta no seu livro, que é um livro que aborda a operação e ao mesmo tempo é autobiográfico, que eles gostariam de, entre as 10 medidas, alguns deles queriam colocar a reforma política, mas depois fizeram um cálculo de oportunidade e esqueceram de colocar a proposta da reforma política, que eu acho que foi um equívoco extremamente significativo, porque perderam a oportunidade e, com isso, sinalizar para a sociedade que, além dos aspectos punitivos, corretivos da Lava Jato, né, haveria que produzir mudanças profundas na organização do Estado brasileiro. É mais apenas do que o sistema eleitoral, é muito mais do que isso. Nós não corremos o risco, tal como a Itália, de assistir aí em 2018, em outro momento, a emergência de lideranças que, na verdade, não vão resolver, não vão responder a essa demanda de um novo modelo de representação e de organização do Estado que a sociedade tem, embora as pessoas não consigam organizar isso do ponto de vista racional, de modo muito preciso, mas intuem isso. Qual é a sua opinião, professor? Bom, eu geralmente concordo com o Lavareda, mas vou ter uma pequena divergência agora para botar uma pimenta aqui. Mas é pequena divergência, né? Eu não acho que seja papel do Ministério Público esse nível de protagonismo. Eu até achei saudável a decisão do Deltan Dallagnol, etc., de não fazer proposta de reforma política. Porque tem que o Congresso fazer reforma política, tem que a sociedade propor. O Ministério Público, evidentemente, pode dar sua contribuição como sociedade, mas a ideia é de que, bom, daqui a pouco nós vamos ter o Judiciário legislando. Já temos eles fizeram 10 medidas, né? Bom, fizeram 10 medidas. Mas pelo menos da área deles, né? Da área deles. Eu acho que hoje nós temos um excessivo protagonismo do Judiciário. Eu acho que os juízes falam demais. Eu acho que eu vi procuradores sugerindo prisão de políticos no Twitter no Brasil. Né? No documento enviado pelo procurador-geral Rodrigo Janot ao ministro Marco Aurélio do Supremo, eu tive o cuidado de ler com muita atenção, ele criminaliza a atividade parlamentar do senador Aécio Neves. Eu não estou discutindo a questão, não estou no mérito dos delitos do senador Aécio Neves, mas o fato do senador ter proposto no Senado, ou ter articulado, eventualmente, uma lei de anistia do Caixa 2, né, contra o abuso de autoridade, é princípio da sua atividade parlamentar. Então, o Ministério Público vai prender um senador por apresentar um projeto de lei no Senado. Então, voltamos ao totalitarismo, que voltamos para quem gosta de ver os Tudors no Netflix, né, voltamos a uma época que a gente não quer voltar. Eu acho que precisa separar. Então, eu acho que o Brasil está aprendendo. Nós aprovamos uma legislação em 2013, que é a Lei das Organizações Criminosas, etc., que legislou e regulou o tema das delações, dessas negociações. Acho que essa é uma lei muito jovem ainda. Né? Eu acho que houve uma insatisfação na sociedade difusa também, sem conhecimento jurídico, técnico, possivelmente, em relação a esta negociação toda com o grupo JBS. Eu não entro também no mérito, mas isso é claro na sociedade. Então, acho que o país está aprendendo nesse processo. Né? Como é que a gente pode sair disso? Tem várias discussões no Congresso. Tomara que essas discussões sejam feitas no Congresso.
Né? Até aproveitando o gancho da Mônica também, por que há uma convergência hoje para o voto distrital misto, que a gente percebe? Né? Porque os sistemas que têm voto distrital puro têm o problema da proporcionalidade. Sim. Os sistemas proporcionais puros, como o nosso, eles têm o problema da baixa responsabilização, da baixa representatividade, do afastamento da sociedade em relação ao sistema político e o encarecimento das campanhas, assim por diante. Então, há uma tentativa de buscar um ponto de intermediário, um ponto de equilíbrio, um ponto de bom senso. Né? Te respondendo assim de maneira muito clara, eu não vejo outra saída, primeiro, se não uma reforma política de verdade. E não é no curto prazo. Nós vamos levar alguns anos no Brasil, se não muitos anos, para que as instituições incentivem novos comportamentos políticos, para que as campanhas fiquem mais baratas, para que as votações sejam majoritárias para o Congresso, para que se politize, que os partidos sejam mais programáticos, tenham menos partidos. Não é? Enfim, é um conjunto grande de modificações que vão produzindo efeitos no médio prazo. E mais, vou fazer uma provocação final aqui. Sem mudar a lei eleitoral, isso tem que mudar a lei eleitoral, sim, qual a né? Mas tem que mudar mais coisas. Por exemplo, eu escuto todos os dias no jornal que o governo está liberando emendas individuais para os parlamentares, para os deputados, emendas ao orçamento, para que eles irriguem as suas bases para comporem lá o processo eleitoral do ano que vem. Professor, a gente precisa chamar um intervalo. Eu queria saber qual é a sua provocação. Vou fazer essa provocação. Nós vamos ver aí 2 telas com dados que... Aliás, uma única tela, que já facilita aí a nossa conversa, é o seguinte: o Brasil tem jeito ou não? Essa população que está preocupada, que está indignada, né, que está pessimista, etc., mas ao mesmo tempo, olha aí, 9 em cada 10 brasileiros, é uma pesquisa de outro dia, acham que o Brasil tem jeito, tem caminho. Eu queria ouvir logo, não precisa comentar esse dado, queria ouvir sua provocação, a provocação que você nos prometeu no bloco anterior. Bom, são duas. Primeiro, em parte eu ecoo uma provocação que o presidente Fernando Henrique, aliás, essa semana, alguns dias atrás, fez. Né? Ou seja, nós temos uma confluência no Brasil, não é bem o que ele disse, mas eu vou fazer uma adaptação aqui. Né? Nós temos um Estado muito grande, muito interventor na sociedade. Nós temos o BNDES, né, que libera meio discricionariamente, historicamente, recursos, financiamentos. Né? Nós temos um conjunto grande de estatais que contratam, nós temos muita regulação, muitos regimes fiscais, né, setoriais, etc. Nós temos um grande espaço para o chamado crony capitalismo, capitalismo de compadres no Brasil. Grupos de pressão, lobby empresarial, lobby corporativo, privilégios corporativos, mais diversos. Então nós temos um Estado grande e junto ao Estado grande nós acoplamos durante 35 anos o financiamento empresarial de campanha. Nós induzimos todos os vereadores, deputados, senadores, candidatos a pedir dinheiro para os empresários. Nenhuma reunião entre candidatos e empresários se discute puramente ideologia. Isso aconteceu 35 anos no Brasil. Quer dizer, o resultado é esse que nós estamos vendo. Eu não estou dizendo que a corrupção vem daí apenas, mas este é o cenário que permitiu uma exasperação do patrimonialismo brasileiro, dessa confusão entre o público e o privado no Brasil. Então, primeiro, precisa reduzir o tamanho do Estado, precisa reduzir a intervenção, a oscilação da intervenção aleatória do Estado na economia. Nós precisamos resgatar o último capítulo de Raiz do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, quando ele falava do universalismo de procedimentos. Um país onde a lei seja mais igual para todos, né, interfira menos na vida do cidadão e dê menos espaço para os grupos de pressão, para o lobby organizado, né, manipularem legislação. Essa é uma primeira provocação. Portanto, eu hoje tenho uma visão, né, em que tem um certo gosto social-democrata, né, de que o Estado brasileiro foi longe demais, né, na regulação da sociedade, na intervenção na vida pública. E isso permitiu com que um empresário como a JBS cresça, um dos maiores grupos empresariais, à sombra do Estado. E precisava o tempo inteiro resolver problemas empresariais com o presidente da República. Existe uma deformação do nosso capitalismo. E a segunda provocação, professor? A segunda provocação é que nós vivemos uma época de, eu vou usar uma expressão aqui um pouco provocativa, vamos lá, de irracionalidade coletiva nos meios digitais. Né? Eu tenho feito uma provocação. Quando eu olho as redes sociais e o tipo de debate que acontece, vocês trabalham com mídia e sabem disso, né? Eu não acho que o debate que a sociedade faz melhor do que o debate que é feito no sistema político. Né? Ele é mais radical, ele é feito de facciosismos, ele é feito de um tipo de oposição, de radicalidade e falta de preocupação, falta de espírito público das pessoas. Então, eu diria assim, submeter ainda mais a democracia das instituições, né, ao plebiscitarismo, eu acho perigoso. Recentemente, nós tivemos a aprovação na CCJ do Senado do recall. Eu vejo com maus olhos o recall. Né? Em que pese ele possa parecer positivo, mais participação,
O fato é que nós podemos estar submetendo gradativamente a democracia brasileira a uma profunda instabilidade, como a gente viu, aliás, no exemplo da Califórnia, que adota o recall, né? A sociedade, que eu quero dizer, as instituições precisam proteger, nós precisamos voltar aos pais fundadores da democracia americana, aquele cuidado de que a democracia precisa de corpos intermediários, precisa de check and balance. Né? Precisa de democracia representativa. A democracia exatamente. Representativa. Precisa de agora, filtros. Só duas observações rápidas. O seu comentário sobre a internet está ecoando Humberto Eco, que, mudando o que ele disse, mas procurando ser fiel mais ao elegante, escrito, ele disse o seguinte: a internet empoderou a idiotia e a imbecilidade. Além de todos os benefícios que ela nos trouxe, ela trouxe esse empoderamento que, digamos, não é muito positivo. Agora, no segundo ponto, vejo o seguinte: o modelo misto alemão, obviamente o modelo dos sonhos de todos os politólogos hoje, etc. e tal. A Alemanha, só queria lembrar, professor, tem financiamento empresarial também e não tem os maiores problemas. Mas isso é só para respondendo um pouquinho, comentando sobre a provocação. Professor, eu queria falar um pouquinho desse papel do Ministério Público e do Judiciário, voltar um pouquinho. A gente percebe que, em momentos cruciais, houve muitas coincidências no Brasil. Por exemplo, quando Lula foi nomeado ministro, e era uma oportunidade de sobrevida evidente do governo Dilma, o juiz Sérgio Moro divulgou aqueles áudios bombásticos de conversa dela com o ex-presidente Lula, que acabou inviabilizando, levando mais gente às ruas, inviabilizando a posse dele. E quando o presidente Michel Temer assumiu, um dos primeiros vazamentos da Operação Lava Jato foi um grampo do senador Romero Jucá dizendo que era para estancar a sangria, que aquele impeachment tinha sido dado para paralisar a Lava Jato. E houve essa paralisação, enfim, ele não pôde ser ministro. Agora a gente tem uma delação de um empresário que por anos e anos e anos corrompeu uma série de políticos. No entanto, o foco dele foi o presidente Temer, tem sido o presidente Temer. Inclusive, há criminalistas que dizem o seguinte: o que foi oferecido à população brasileira foi um escândalo enorme, que a conversa é escandalosa, né, do Joesley Batista com o presidente da República, mas em termos de crime oferecido ali, prova de crime contra o presidente da República, é algo muito questionado porque você não tem uma prova cabal. No entanto, a Procuradoria e essa delação ofereceram ao país um escândalo enorme, levando o governo aí praticamente à bancarrota. Como é que o senhor vê isso? Quer dizer, muita gente vê um risco desse empoderamento do Ministério Público e uma atuação que ultrapassa as fronteiras das investigações e da área criminal. O senhor tem essa visão também? O senhor acha que essas colocações que eu estou fazendo são exageradas? Não, não são exageradas, eu concordo 100%. Né? Nós passamos os últimos anos, eu inclusive, quase todos nós, elogiando a força das instituições brasileiras. Né? Eu participei recentemente em Buenos Aires, num seminário de ciência política, onde o Brasil era elogiado por todos, como tendo um judiciário forte, um Ministério Público exemplar. E, de fato, nós nos orgulhamos das nossas instituições, da Lava Jato, das investigações, da Força-Tarefa. O fato é que, paradoxalmente, nós vivemos há 3 anos à base de vazamentos seletivos. Né? Vazamentos. Hoje mesmo, aliás, essa semana, eu vi nos jornais, não me lembro exatamente em que dia, nós vimos um vazamento dos e-mails do ex-deputado Rocha Loures, né, que foram resgatados num BlackBerry, né, entre o ex-deputado e o presidente Temer. Né? Não dizem nada. Como é que isso chega? Quem é que vaza isso? Isso são investigações, correm segredo de justiça, os advogados não têm, as defesas das partes respectivas não têm. Né? Nós mesmo, o tema do relatório que nós tivemos semana passada agora, do relatório parcial da Polícia Federal, né, sobre eventuais crimes cometidos pelo presidente, né? Então nós não temos nem a fita, a gravação periciada, laudo, mas já temos um relatório já fazendo um juízo de valor, que sai em todos os meios de comunicação, o país inteiro discute aquilo. Os advogados do presidente têm que requisitar o Supremo, mas está em toda a internet. Então, isso não é possível. Quer dizer, o Brasil vive com base no que os americanos chamam de trial by media, né? O julgamento pela mídia, onde você primeiro é condenado. Então, a presunção da inocência, que está no artigo 5º da Constituição, praticamente está muito relativizada no Brasil. Substituído pela presunção da culpa. A presunção da culpa. Então, todos nós somos culpados. Primeiro você é condenado, a sua carreira é destruída, a sua imagem pública, etc. E depois você é julgado. Aí você vai ter direito de se defender. Se por acaso daqui a alguns anos você for considerado inocente, então você finalmente
será inocente. Então a inocência está no final, não na... Né? A liberdade, esses dias um amigo meu, jurista, usou uma expressão que me pareceu muito interessante, a liberdade é a regra, segundo a Constituição brasileira, não a prisão. Né? Quer dizer, até porque a prisão cautelar, por probabilidade ou expectativa de obstrução da justiça, ok, em alguns casos ela é necessária, mas precisa ser usado com muito cuidado. Por quê? Porque ela pode ser aplicada aleatoriamente, discricionariamente. E aí você rompe o princípio básico da Constituição, da civilidade, eu diria, que é o princípio da igualdade, o tratamento igual às pessoas. Né? O pior cenário disso tudo, para resumir, é que as pessoas gradativamente percam esta crença na justiça, que aparece na pesquisa que o Lavareda mostrou, certo? Quer dizer, por essas questões todas, pelos vazamentos, pela discricionalidade, pela precipitação, pelo excessivo protagonismo, não é? Quer dizer, eu acho que o judiciário brasileiro como um todo, o Ministério Público, os órgãos de investigação precisam cuidar deste patrimônio de confiança que a sociedade lhes delegou. Professor, infelizmente chegamos ao fim do Ponto a Ponto. Queria agradecer muito a presença do senhor aqui no nosso programa. Obrigado. Obrigado pela presença. Entre em contato com a gente pelo e-mail pontoaponto@band.com.br, pelo Twitter @pontoapontonews, ou acesse nossa página no Facebook. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. Você pode rever o programa de hoje e todos os que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.